olho nem ouviu, nem ouvido ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, o homem nem sequer imaginou. Isso Deus tem preparado. Aí você diz, ô Jorge, mas então Deus não está revelando o que vai dar para a gente não. Aí agora entre o 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, agora Deus está dizendo assim, porque ainda que nem tenha subido ao coração do homem, mas nós temos um que é espiritual e veio nos revelar essa maravilha da parte de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela o qual preciosa é a salvação, o qual maravilhoso foi o amor de Deus por nós a ponto de entregar o seu Filho, que há uma eternidade esperando por nós ao lado de Deus, que há um coral celeste lá nos céus e que nós faremos parte desse coral, cantando Santo, 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 aquele que merece toda a glória. Pode continuar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pode continuar. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Maravilha. Veja aí. Deus nos revelando um futuro glorioso que Ele tem para cada um de nós, para o povo dele. Coisa que Satanás não faz quando está com uma tentação sobre nós. Quando vem a tentação, ele te oferece apenas aquele prazer naquele momento. As consequências, o que vai vir adiante, isso aí a gente vê depois. Isso a gente vê depois. Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, você vem a mim, porque o que eu tenho para oferecer a você é salvação e vida eterna. E paz com Deus. O contexto desse versículo é sobre a vida eterna, né? A vida eterna, Salvação. justamente. Inclusive, Paulo está falando aí justamente sobre essa salvação. Porque a salvação ela se dá em algumas etapas, né? Que só Não vou entrar por nada. Eu só usei esse versículo para abrir materiais, né? Coisa da terra. É. O que eu não vi, o que eu ouvi não vi. Justamente. E muitas vezes a gente lê o 9 e esquece do 10. Esquece assim, do- tá vendo, irmão? Ninguém sabe o que Deus tem preparado. De certa forma não tem como. De certa forma não tem como mensurar as coisas maravilhosas que nós vamos ver lá. Porque a Bíblia relata algumas coisas, mas tem muita coisa lá. Porque o versículo seguinte diz, mas Deus... Mas Deus nos revelou através do Espírito Santo. Pois bem, então vamos lá que o tempo se vai. Satanás se vale da sedução e do engano, mas Deus se utiliza da verdade porque Ele é verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 3 e o versículo 4. Eu amo muito esse versículo de Romanos, esse 3 e 4. Principalmente a parte A. Lê aí pra gente, Helena, por favor. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Maravilha. Eu acho muito forte essa parte A, porque diz assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não, mas foi profeta fulano, foi pastor fulano, foi missionário fulano que falou. Ah, mas é o presbítero fulano, é o bispo fulano, não importa. Se vai contra a palavra de Deus, não dê ouvidos. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas foi o profeta fulano que veio até mim e entregou, ei, e assim diz o Senhor. Ei, se não se cumpriu a primeira parte de Deus. E se não passar pela peneira da Bíblia. Então, Porque às vezes se cumpre, mas de Deuteronômio 13 mas- diz que mesmo que se cumpra, tem que passar pela peneira da Bíblia. Então, pois bem, então devemos permanecer sempre com a palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Satanás sempre vai se utilizar daquilo que a gente comentou em outras aulas, que é a chamada meia-verdade. Nem sempre é só uma mentira, não, é meias verdades. Como no caso que a gente mencionou aqui, que ele vai citar, né? Ele diz, olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo, Jesus, se tu prostrar me adorares agora. Por quê? Aí demais, ele diz, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. É o que ele disse. A mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Né? No texto bíblico de hoje, inclusive, fala até quem é o verdadeiro dono da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que é plenitude? É o todo, é o completo, o inteiro. É do Senhor. Mas por que o inimigo vai e diz assim, a mim foi me dado? É aquilo que o Gini comentou aqui.
foi dado a ele por causa do pecado. E foi dado em que sentido? No sentido de que por causa do pecado e da dureza do coração dos homens, Satanás acaba influenciando. Temporariamente. E influenciando os homens, ele acaba tendo um poder político. E tendo um poder político, ele pode fazer muita coisa ruim. Só que é verdade que isso aí é tudo dele e ele dá quem ele quiser? Não é. Não, meio é verdade. Porque ele tem uma influência através do pecado. Mas vai chegar o tempo em que essa influência vai acabar. Quem vai estar reinando agora é Cristo na terra. Pois bem, então é aquilo que eu comentei até em outras aulas, né? Meias verdades escondem muitas mentiras inteiras. Pois bem, vamos lá. Satanás sempre tem um atalho para oferecer ao homem, mas Jesus é o único caminho. Como ele próprio disse, eu sou o caminho. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios capítulo 2, e o versículos 7 e 8. Leia aí, Micael, por favor. 7 e 8? Isso. Estamos demorando mais porque são só dois. Aí dá para dar uma relevada. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Provérbios 2. Dois. É o 2. Esse daí é o. Acho que é o 7, né? Dois. 2, 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Maravilha. Fala a respeito da vereda do justo. E como Deus o protege, o guarda, aqueles que questionam a vereda da justiça, do caminho da retidão, do caminho da sinceridade. Inclusive essa parte da sinceridade é muito forte, porque muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas não com sinceridade. É aquilo que Juninho comentou. Dividindo a adoração. Que adoração pode ser sincera se ela é dividida entre Deus e o mundo? Entre Deus e o profeta que você idolatra? Entre Deus e aquele que você coloca no lugar de Deus? Entre Deus e aquele pecado de estimação? Como pode haver uma adoração sincera desse jeito? Não há. Porque está tentando agradar dois senhores. Pois bem, outra referência. Hebreus capítulo 12 e o versículo 13. Muito forte esse versículo também. Lê aí, João, por favor. Hebreus 12, 13. Capítulo 12 e versículo 13. É. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Maravilha. Fazei veredas direitas para os nossos pés. Em outras palavras, olha, preste atenção por onde você está caminhando, a forma com que você está caminhando, com que você diz caminhar na presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está até no caminho, mas ela está assim, ó. Aqui é o caminho e ela está querendo colocar um pezinho no mundo. Pezinho no mundo e volta. Vai para a igreja, mas aí acho que amanhã eu vou lá farrear com alguns amigos. Então, um pezinho no mundo, aí depois volta para o caminho. Pessoas que estão ali manquejando, que estão desfalecendo na fé. Inclusive, eu postei até uma frase bem forte que eu vi hoje. Estava passando ali, né? E eu vi aquela frase, achei muito forte. Quando o irmão peca, é algo mais ou menos assim, parafraseando, né? Quando o irmão peca, o que você faz primeiro? Você oferece a mão ou abre a boca, né? Ou a língua, né? A língua, que é justamente a questão de falar mal do irmão ou estender a mão para ajudar ele a caminhar novamente nos caminhos de Deus. Porque muitas vezes a gente está pronto para julgar, mas não para ajudar. Né? Esse é o perigo e o erro de muitas igrejas. O irmão pecou, isso nunca foi salvo, isso nunca aceitou Jesus. Não, vamos com calma, meu irmão. Cadê o estender a mão para ajudar o irmão? Não são um corpo? A igreja não é um corpo? Quando um membro está doente, o outro não vai lá e simplesmente arranca, não. Ele vai lá e tenta curá-lo, quando o membro está doente. Pois bem. Então, segundo subtópico,
O mundo que Jesus veio para salvar. Então nós falamos a respeito de Deus não utilizar as veredas do inimigo, isso é, os atalhos que Satanás oferece, as tentações que vêm na nossa vida e que parece que vai facilitar a recompensa de Deus. Deus não se utiliza disso. O mundo que Jesus veio para salvar, interessante esse subtópico, porque vai falar justamente do foco de Jesus. Quando nós temos um foco, é mais difícil sair do caminho. Por quê? Porque há um troféu. É como o Paulo até compara com uma pessoa que está numa corrida. E ela sabe que ela tem que chegar até a linha de chegada para poder ter o troféu dela. Se ela ficar olhando para a multidão, quem está vaiando, vai perder. Ou quem está, vai, fulano, vai, né? Ou quem está jogando chumado, os negócios, o que ela vai fazer? Ela vai se desaperceber e pode acabar tropeçando, né? Cair no caminho, então vai perder o foco. Mas quando é aquele corredor que a multidão está lá, as plaquinhas levantadas, né? E os outros, e ele não quer saber, ele olha para frente e corre até chegar na linha de chegada. Ah, mas foi o último, mas não tirou o olhar da estrada. A mesma coisa na caminhada cristã. Justamente. Eu me lembro que uma vez a gente foi para, estava no 9º ano, a gente foi para, lá no Terezinha, fomos para os Germes, os Jogos Escolares lá em Santa Cruz. E aí, não nos lembrei, né? Aí a gente foi participar de uma gincana de conhecimento geral. E entramos lá no teatro lá de Santa Cruz, e nós éramos uma escola pública e as outras escolas particulares, né? Do povo mais lá em cima, dos ricão mesmo, né? E aí eu sei que metade do teatro era o IESC. E SEDAP. IESC e SEDAP. E aí, só que a gente foi eliminando junto com mata-mata com o IESC. E se eu fosse prestar atenção no teatro, eu perdi a atenção nas perguntas. Prestei atenção nas perguntas. E aí a gente eliminou o colégio, aí saiu todo mundo calado. É só um exemplo no sentido de que você tem que manter o foco. É um exemplo muito prático. Inclusive, isso é justamente o que a gente está tentando mostrar. A analogia disso com a caminhada cristã. Nós temos um foco, né? E, inclusive, o autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus. É olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ou seja, aquele que começou a nossa fé, aquele que implantou a fé em nós, é aquele que vai conseguir aperfeiçoar até que nós cheguemos aos céus. É esse Jesus. Mas quando nós desviamos o olhar e começamos a olhar para as coisas ao redor, aí não dá, porque perdemos o foco. E perdendo o foco, a gente pode tropeçar. E se tropeça e acaba como que nesse versículo de Hebreus que nós lemos, manquejando. Se não cuidar do manquejo, acaba saindo do caminho, acaba caindo. E aqui entra aquele que Paulo falou, aquele que está em pé, olhe para que não caia. É uma recompensa esperando. Mas para chegar até essa recompensa que é a salvação e o reino de Deus, é necessário perseverança. Quando o autor dos Hebreus diz assim, olha, correndo com paciência, eu vou andando então na caminhada cristã, vou um passinho cada vez. Não, aquele paciência ali tem o sentido de perseverança. Isso é, correndo com perseverança, insistindo, buscando a presença de Deus. Ah, mas você já ora tanto, eu preciso orar mais. Ah, mas você já leu tanta Bíblia, eu preciso ler mais. Porque muitas vezes quando a gente diz, não, eu já estou, sei de tudo da Bíblia, sei de tudo, pode perguntar o que você quiser que eu sei. Pode falar aí. Aí às vezes acontece aqui do pastor Luciano, né? Tá aí em Macabeus, a pessoa procurando na Bíblia Macabeus. Não, eu já oro demais, eu oro que. Ixi, eu oro demais, rapaz. Se eu botar a mão no enfermo, ele é curado na hora. Então, quando a gente se acomoda, a soberba chega. E aqui entra aquilo que Salomão falou em Provérbios, né? Quando a soberba chega, aí vem a queda. Ela precede a queda, a soberba. Então que nós tenhamos cuidado com isso. Cuidado com essa soberba. E é justamente algo interessante que o Juninho comentou aqui também, é que o diabo ele não queria uma adoração exclusiva, não. Ele não pediu uma adoração exclusiva. Ele disse, olha, se tu prostrares me adorares aqui, o momento é agora. Você ele disse, se prostrado só me adorares. Só me adorares. É me adorares aqui. É esse momento aqui. Só eu e você, rapaz.
Ninguém vai ver, não tem pastor, não tem o irmão que aponta o dedo, né? Só tem a gente aqui, não tem aqueles profetas da revelação, é só eu e você. É só eu e você. É a proposta de Satanás. Você me adora aqui, e aí eu lhe dou tudo isso aqui que você está vendo, todos os reinos do mundo. E aí que entra algo interessante. Aquela adoração dividida. Isso nós chamamos também de ecumenismo, que é juntar o bolo todinho. A adoração é só a Deus. O evangelho não tem negociação com outra coisa não. Se vai contra o evangelho, não tem como encaixar aqui não. Não tem como, mas as pessoas querem encaixar. Ah, você é católico, vem pode vir. Vem do jeito que você está, fica do jeito que você está. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, a mesma adoração. Né? Qualquer coisa, se você não quiser adorar Maria, não tem problema, eu adoro Maria e você adora Jesus e nós temos o mesmo bolo. Vai tudo pro céu. Ah, mas eu sou. Né? Eu, Jesus, você Maria, ele é Exu, Iemanjá. Você é Exu? Não se preocupe, não. Esse negócio de demônio não existe, não. Vai pro céu, só pro céu da boca. É tudo o mesmo bolo. Então faz aquele bolo ali. Isso é partir numa adoração que só pertence a Deus. Nós lemos aqui, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, é o chamado Shema. É até um trabalho chamado Shema, né? O Shema. Por quê? Shema é a primeira palavra em hebraico que aparece ali, que é ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus. E os judeus costumavam citar isso, os judeus mais devotos costumavam citar isso diariamente, para lembrar que a adoração só pertence a Deus. E nas sinagogas também, nos cultos. Por quê? Porque esse versículo aí é o nosso João 3,16 para eles. É o nosso João 3,16, para eles é esse versículo. É Deuteronômio 6 e 4. Acho que é o 4 mesmo, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então esse versículo para os judeus era como o nosso João 3,16. Porque lembrava a eles que a adoração somente a Deus. É tanto que quando a gente lê aqui, nos outros versículos, diz assim, é o 4 mesmo. E intimarás a teus filhos e delas falarás, falando da palavra de Deus. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, se deitando, levantando, atarás por sinal na tua mão. Aí a pessoa diz, que exagero, não é nada isso aqui. Tem que falar andando, tem que falar deitando, tem que estar lá, dormiu, acordou, glória a Deus, já chega rápido. Não. Mas qual é a intenção aqui de Deus em dar essa lei? É que essa lei ficasse travada na tábua do coração do povo. Só que o que estava acontecendo? E quando eu acho que nós falamos nessas 11 lições, a gente falou que o caminho para vencer a tentação é através da palavra de Deus. Quer dizer que se vier a tentação, eu pego a Bíblia assim, Salmo 91, aí pronto. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, tá aqui, eu não vou cair não. Salmo 23, deixa lá aberto, comendo uma poeirinha. Aí a tentação não vem, parece que espanta os bichos, né? Espanta os bichos, é o Salmo 91. Porque é a palavra de Deus, é o Salmo 91. Só que quando nós falamos que nós vamos vencer a tentação com a palavra de Deus, não como um amuleto. Não é como um amuleto. Vamos vir falar, não é como um amuleto. Acaba que se torna a mesma coisa que no livro de Samuel vai dizer, né? Que eles levaram a arca para a guerra como um amuleto. Como amuleto. Como amuleto. E perderam. Perderam, levaram a arca. Eles perderam e acabou. Pois a glória. É que nem quando o cabo reagiu um assalto, né? Os cabos carregam até o revólver do cabo também. Carrega tudo. Carrega tudo. Então qual é a intenção quando nós falamos e a palavra de Deus fala sobre vencermos a tentação com a palavra de Deus? É para que essa palavra esteja em nosso coração. Não é que você, como eu falei, não você vai abrir o Salmo 91 e vai se livrar de todo tipo de tentação, não. É tanto que quando Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 23, repreendendo os fariseus e os escribas, Jesus diz o seguinte, olha, ai de vós fariseus, já nos primeiros versículos, que usam largos filactérios. E filactérios é justamente isso aí. Filactérios. Que era como uma caixinha, com os pergaminhozinhos. Inclusive era o Shema que ia, né? Era o Shema que ficava na caixinha. Seria quase mais para aquela
caixinhas que muitos crentes compram, com os versículos. Sim, pronto. Aí botava como um cordãozinho aqui na mão, na testa. Aí tô lá, tô com a palavra de Deus, Salmo 91. Né? E o bicho balançando e tô com a palavra de Deus. Então, aí quem eu via, aquilo é um homem santo. Olha, é um exemplo. Tá ali com a palavra de Deus, a pessoa perguntar a ele, já puxa aqui o pergaminho. Aí já ia dizer, esse povo me honra com os lábios. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Então, do que adiantou esse pregar todo de adesivo com a palavra de Deus na testa e nos braços, se não estava no coração? Não adiantou. É tanto que quando Deus vai falar para o profeta Ezequiel, e até Isaías e Jeremias, sobre a restauração do povo, Deus diz, olha, vai chegar o dia em que eu colocarei a minha palavra no coração deles. Porque do coração é que saem os maus pensamentos e tudo quanto não presta. Mas quando a palavra de Deus está em nosso coração, impregnada, vamos usar até esse termo, impregnada assim, como que um sol, o que vai acontecer? Vai vir a tentação e nós vamos estar firmes para resistir contra ela. Por quê? Porque nosso coração, a nossa mente já entendeu. 32 minutos. Estou acabando. Já entendeu que nós temos um Deus a quem servimos, não podemos pecar contra Ele. Então, só para encerrar, quero ler só essa partezinha desse comentário. O Eterno passaria pela cruz, que era falando de Jesus, passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. Inclusive a gente até comentou isso na outra aula. Está lá em João 12:32. Em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso ao Pai. Aqui há algumas referências, vocês podem anotar para ler depois. Hebreus 12 e o versículo 2 e Hebreus 1 e versículo 9. Ficou alguma dúvida a respeito desse tópico? Falei muito rápido. Fico dúvida disso aqui, já. Então, amém. Nosso irmão Cláudio. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos para o terceiro tópico, que também tem por título uma pergunta. Uma pergunta que diz o seguinte: a quem devemos adorar? Essa é uma pergunta fácil ou uma pergunta difícil de se responder? Fácil. Uma pergunta fácil de se responder. É uma pergunta muito fácil. Carlos, lê para mim aí Êxodo 22. Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Êxodo 22. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu acho que fala sobre o mandamento. Deixa eu só... isso aí. Adorarás somente o 20 e o versículo 2. Que fala sobre adorarás somente a Deus. Então acho que foi o versículo que eu marquei errado. Mas, como disse essa pergunta. É o 3, né? Isso. Perdão aí pelo equívoco. Esse mandamento aí, ele já proíbe o politeísmo. O politeísmo era grande naquela época no povo, entre o povo de Israel. O que é o politeísmo? É adoração a mais de um Deus. Muito bem. O povo de Israel, ele deveria adorar somente a Deus. Deveria dar toda honra e glória somente a Deus. Porque foi Ele, Deus, que os tirou da terra do Egito, tirou da servidão, do castigo de Faraó. E esse versículo, assim como no Velho Testamento orienta a adorar somente a Deus, esse versículo ele também serve para os dias de hoje, que nós devemos adorar somente a Deus. A adoração, ela consiste nos nossos atos e atitudes de reverenciar e honrar a majestade, a sublime majestade de Deus Todo-Poderoso. O ser humano adora a Deus desde o início de tudo, desde o início da nossa história. Adão e Eva, ele tinha
antes da queda, ele tinha comunhão com Deus. João Neto, lê por favor aí, Gênesis 3, 8. Ok. Gênesis 3, 8, né? Isso. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor da vigília. E Abrão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles tinham comunhão com Deus, eles ouviam Deus. A Bíblia diz que Deus ia conversar com eles toda tardezinha. Então eles tinham comunhão com Deus. Caim e Abel também tinham adoração a Deus. Eles traziam ofertas ao Senhor. Gênesis capítulo 4 e os versículos 3 e 4 vai falar sobre essa adoração. Os descendentes de Sete também, depois de todo o ocorrido, da morte do filho de Adão e Eva, que gerou Sete, também adoraram ao Senhor. Deixa eu ver lá em Gênesis 4, 26. Vai falar que a adoração, estou falando que a adoração acontece desde o início da história. E há 7 meses também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então eles também adoravam ao Senhor. Noé, ele construiu um altar para falar com o Senhor, para se comunicar ao Senhor. Rafaela, lê aí Gênesis 12 e o versículo 7. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência dará esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Abraão construiu um altar não, esse é o próximo, mas já adiantando, esse era a outra referência. O que fala de Noé é capítulo 8 e o versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Então, tanto Noé como Abraão construíram um altar para conversar com Deus, para adorar ao Senhor. Agora, no entanto, interessante, é que só depois da construção do tabernáculo foi que a adoração, ela passou a ser regular, especialmente no dia de sábado. Começou o pessoal a levar as suas ofertas, a fazer as suas adorações, isso após a construção do tabernáculo, que vai estar lá a partir de Êxodo capítulo 25, que a adoração passou a ser regular. Foi a partir daí, também desta data, que o Senhor estabeleceu as festas sagradas, todas aquelas festas sagradas. A gente não vai ler para ganharmos tempo. Portanto, a nossa adoração, ela deve ser baseada em Deus. Veja que em João capítulo 4 e o versículo 23, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a nossa adoração, ela deve ser baseada em Deus, somente em Deus. Como já foi dito aqui, Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Não devemos servir a dois senhores. O primeiro ponto dessa lição vai falar sobre o povo no deserto. Aqui a gente deixa um pouco de lado, como a lição falando da terceira tentação de Jesus, e agora nós iremos falar um pouco sobre o comportamento do povo de Israel durante a passagem no deserto. Vamos falar a respeito da verdadeira adoração a Deus. O povo estava passando pela escola, que era o deserto. E o deserto, ele não é um lugar para matar crentes. O deserto é um lugar onde vamos se aproximar mais de Deus, um lugar onde a gente vai sair dali mais fortalecido. Jesus, quando foi tentado, estava no deserto. Jesus precisava? Não, mas como ser humano, como homem, como a gente sabe que ele era 100% homem e 100% Deus, ele precisava, como ser humano, passar por essas etapas da sua vida. Aí o povo, ele se tornou um povo rebelde e obstinado.
um povo obstinado, ao ponto de Deus não querer andar mais com aquele povo, porque aquele povo era um povo murmurador, como nós já vimos em outras lições. E chegou ao ponto de Deus não querer mais andar com ele. Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou colocar um anjo, eu não vou mais, porque se eu for, eu vou destruir o povo. Eu não vou mais, esse povo é um povo obstinado. Eu vou colocar um anjo. Aí Moisés vai e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não saímos daqui. Então o povo começou a ser um povo rebelde. O povo de Israel era um povo ingrato. Um povo que, quando surgia ali o primeiro obstáculo, eles esqueciam do que o Senhor tinha feito. Nós vemos que quando eles saíram do Egito, o primeiro obstáculo, por poucos dias, foi o Mar Vermelho, e eles já começaram a murmurar, já foram reclamar com Moisés, já foram murmurar contra Deus. O povo agora estava entrando em uma nova terra, o povo ia chegando à terra de Canaã, e o Senhor, ele tinha esse receio, Deus tinha esse receio, porque eles já tinham passado por isso, de que eles esquecessem que foi Deus que os colocou ali, o Senhor que os levou até aquele lugar. Porque às vezes, quando o povo ali estava chegando a uma terra próspera, a uma terra onde realmente manava leite e mel. E a prosperidade, às vezes, resulta no esquecimento de Deus. Às vezes, vamos dizer assim, nós temos alguma prosperidade nas nossas vidas e nós esquecemos que foi Deus que colocou essa prosperidade em nossa vida, colocou nós em um carro elevado, deu uma casa boa, deu carro, deu uma conta gorda, mas aí a gente acaba esquecendo: não, isso foi tudo com o meu esforço. Eu estudei, eu me esforcei, isso tudo foi com o meu esforço, esquecendo que foi Deus que dá todas essas coisas. O povo estava entrando nessa terra. Quando o povo se esquecia de Deus, a primeira coisa que o povo fazia era partir para a idolatria. Nós vemos isso aí quando, por exemplo, quando eles construíram aquele bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte para orar, passou 40 dias e 40 noites e o povo ali já se desesperou. Saíram, esqueceram da presença de Deus e foram construir o bezerro de ouro para adorar a outro Deus. Eles começaram a entrar na idolatria. Aí Moisés vai e o alerta para que eles não esqueçam de Deus, pois eles iriam entrar em um lugar cheio de idolatria e poderiam facilmente se envolver com o povo idólatra ali de Canaã. Eles deveriam permanecer firmes para alcançar o seu objetivo. Isso é um exemplo para nós. Nós devemos permanecer firmes para que nós podemos chegar ao nosso objetivo. Na tentação de Jesus, Jesus se manteve firme. Jesus se manteve firme, pois ele sabia do seu propósito, ele sabia qual era o seu objetivo. O inimigo, ele queria que Jesus esquecesse do seu chamado, esquecesse do que Deus tinha lhe proposto, lhe mostrando a riqueza desse mundo. Como já foi dito aqui, ele só queria que Jesus, em um breve instante de adoração, porque da parte de Jesus, para que Jesus pudesse pecar. Ele só queria que Jesus adorasse ele por um breve instante. E isso acontece muito. Satanás às vezes nos tenta, e você diz: não, é só um pouquinho, eu vou só dar uma olhadinha, eu vou só fazer isso um pouquinho aqui. Isso é o que Satanás quer. Um breve instante para te tirar da presença de Deus. Por isso é importante nós se mantermos firmes e fiel à palavra de Deus, ter uma vida de adoração única ao Senhor, pois quando a nossa fidelidade é concreta, o inimigo bate em retirada. A fidelidade de Jesus, o coração de Jesus era fiel ao Pai, sabia do seu objetivo, e Satanás bateu em retirada. Alguma dúvida sobre esse primeiro ponto? Glória a Deus. Passamos para o segundo ponto, que vai falar sobre duas coisas tremendas, duas coisas a qual Deus não gosta. Uma é o esquecimento e a outra é a ingratidão. Como eu disse, são duas coisas que não agradam a Deus. E o comentarista da lição, o pastor Alexandre Coelho, ele diz que o esquecimento
traz a ingratidão e, por sua vez, a ingratidão traz a rebeldia. Ou seja, uma pessoa que esquece de Deus, uma pessoa que se esquece de Deus se torna uma pessoa ingrata, e a pessoa ingrata se torna uma pessoa rebelde. O ser humano, ele é tendencioso a esquecer dos favores que Deus faz para ele. Veja aí, Carlos, o que diz o Salmo 103 e o versículo 2. Se eu tiver indo rápido demais, vocês falam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus por aí. Nós nunca devemos esquecer da bondade de Deus para conosco. Todas as benevolências que Deus faz para conosco em nossa vida, nós não devemos esquecer. Mas o ser humano, como eu disse, é tendencioso a esquecer das bondades de Deus. Para que não ocorra, se a gente esquecer das benevolências de Deus, pode ocorrer algo terrível em nossas vidas. Por exemplo, veja se lembrem o que aconteceu com o rei Ezequias. Em 2 Anário, lê para mim aí, por favor. 2 Crônicas, o capítulo de número 32 e os versículos 24 e 25. Você vai ver o perigo que é de você esquecer das 2 Crônicas, capítulo 32 e os versículos 24 e 25. Isso, 32, 24 e 25. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias esqueceu do que Deus tinha feito, e sobre isso veio grande prejuízo para ele e para as nações. Quando nós esquecemos dos benefícios de Deus, é isso que acontece em nossa vida. É isso que acontece. Os israelitas, eles tinham recebido durante a travessia, tinham recebido inúmeros benefícios da parte de Deus. Não tinha faltado pão, não tinha faltado carne. A Bíblia diz que da noite eles eram protegidos eram guiados por uma nuvem de fogo. Durante o dia eram protegidos por uma nuvem que lhe protegiam do calor do sol. Então, eles tinham sido inúmeros benefícios da parte de Deus. Isso servia tanto para isso, era passado de geração para geração. Deus vinha abençoando eles de geração a geração. Porém, eles tinham memórias curtas. As memórias deles, eles esqueciam facilmente do que Deus tinha feito. Deus usou Moisés para os libertar da escravidão de Faraó. E já no primeiro obstáculo, eles começaram a murmurar. Se esqueceram que Deus tinha tirado eles da escravidão, de todo aquilo que eles tinham sofrido ali enquanto eles estavam nas mãos de Faraó. E eles esqueceram e começaram a murmurar. Vocês podem ver isso, vocês notem, porque vocês podem ler isso em casa. Está lá em Êxodo, capítulo 14, os versículos 11 e 12. Esquecer das benevolências do Senhor para conosco nos impede de receber mais da parte de Deus. Os israelitas deixaram de receber muitas coisas por causa do esquecimento, por causa da ingratidão, por causa do esquecimento e da ingratidão. Por causa do esquecimento e da ingratidão, muitos perdem a salvação. Deixam de receber a salvação por causa da ingratidão. Lá em Lucas, capítulo 17, dos versículos de 11 a 19, vai contar a história de 9 homens que foram ingratos. 10, a Bíblia diz que eram 10 leprosos. Um voltou, agradeceu, e a Bíblia diz que ele foi salvo. Os 9, eles receberam a cura, foram curados da lepra, mas esqueceram de adorar, esqueceram de agradecer a Deus, a Jesus, foram ingratos e não ganharam a salvação por o esquecimento
e a ingratidão, muitos perdem a salvação. Porém, quando você reconhece que Deus foi quem lhe fez tudo, quem lhe beneficiou, Deus se agrada. O Salmo 92, os versículos 1 e 2, ele vai dizer que nós devemos ser gratos de dia e de noite, pela sua bondade. Nós devemos ser gratos a Deus em todos os momentos. A ingratidão é um sentimento terrível e traz consequências grandes para a nossa vida. Por exemplo, quando nós fazemos algo usando de benevolência para alguém, tentando ajudar aquela pessoa, aí essa pessoa vai e não agradece, ou então dá mérito a outra pessoa. Você não se indigna? Você não fica triste? Você não fica com raiva? Quando você faz algo e quem recebe, vamos dizer assim, os parabéns são outra pessoa, ou então essa pessoa chega para você e simplesmente não lhe agradece, você fica triste, se indigna. Com Jesus, com o Senhor, com Deus, ele também fica assim. Porém, a sua misericórdia é maior. E muitas vezes ele só prolonga a caminhada, ele só distancia mais a bênção. Foi assim com o povo no deserto. O povo reclamou, o povo murmurou. E uma trajetória que duraria poucos dias, pouco tempo, se transformou em 40 anos. Por quê? Porque o povo murmurou, o povo era ingrato, o povo se esquecia do que Deus tinha feito. A ingratidão, ela pode gerar a morte. A ingratidão, você ser ingrato pode gerar a morte. A gente já deu uma aula sobre isso. Aqui fala sobre Nabal e Davi. Quando Davi protegeu ali Nabal, protegeu as coisas de Nabal, aí Davi foi às ovelhas de Nabal, aí chegou ao ponto de Davi querer algo, precisar da ajuda de Nabal. E Nabal agora foi ingrato com ele. E o que Davi disse? Davi disse, nós vamos matar todos. Mas aí teve uma mulher sábia, a mulher de Nabal, que resolveu tudo. E não aconteceu. Mas a ingratidão ele pode gerar a morte. Isso vai estar lá em 1 Samuel, o capítulo 25, os versículos de 10 ao 17. Quem é ingrato não valoriza as bênçãos e se tornam rebeldes e sofrem as consequências. Portanto, nós devemos sempre se lembrar, reconhecer e agradecer a Deus por tudo e em todo momento. Alguma dúvida sobre esse segundo ponto? Não? Glória a Deus. Vamos passar para o terceiro ponto. Vamos passar para o terceiro ponto, que vai falar sobre a adoração e serviço a Deus. A Bíblia nos diz que a adoração ela deve ser exclusiva para Deus. A adoração é ter um profundo amor e respeito por Deus, dedicando a nossa vida a Ele, fazendo a sua vontade, mesmo que a vontade de Deus muitas vezes não bata com a nossa vontade, mas nós temos que fazer a vontade de Deus acima de tudo. Quando nós adoramos a Deus, reconhecemos a sua superioridade e colocamos Ele acima de tudo e de todos. O inimigo tentou Jesus, oferecendo o domínio de tudo. O domínio de tudo. E era necessário para que ele desse, entre aspas, que Jesus apenas dobrasse o joelho por alguns segundos, como já foi dito aqui, com breve instante. Mas o coração de Jesus, mesmo sendo um coração humano, era um coração de adorador, um coração firme na presença do Senhor. Nós adoramos a Deus porque Ele merece. Maísa, está abrindo a boca aí, lê Salmo 29, lê aí o Salmo 29, o versículo 2. Nós adoramos a Deus porque Ele merece. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus, porque a glória é devida, Ele merece. A sua glória é infinita.
e se revela em cada detalhe da sua criação. Quando diz nesse versículo aí, quando diz na beleza da sua santidade, quer dizer que nós devemos adorar ao Senhor, como João falou, quando João falou no Evangelho que escreveu, lá em João capítulo 4 e o versículo 24, que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não é apenas com os lábios, como disse Isaías, já foi citado aqui em Isaías 29 e o versículo de número 13. A adoração real, ela vem do nosso espírito. A adoração real, ela vem de dentro de nós. Nós devemos adorar a Deus não por obrigação, nem por interesse, mas devemos adorar ao Senhor por amor a Ele. A adoração que agrada a Deus é aquela que envolve a pessoa toda, não só não só o coração, como muitos dizem, não, Deus só quer o seu coração. Até a gente já virou uma frase rotineira que a gente diz, Deus não é açougueiro para querer só o coração. A adoração verdadeira é quando nós usamos toda a nossa pessoa. Mas ali, lê aí Marcos capítulo 12, e os versículos 29 e 30. A integridade da azeitona. Marcos 12, 29 e 30. Deus, ele não quer só um órgão da gente, não. 12 e 30. 29 e 30. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, Deus não quer só o nosso coração, Ele quer todo o nosso corpo. Quando diz aí todo o coração, fala do envolvimento emocional, do quebrantamento. Quando nós recebemos, sentimos a presença de Deus, muitos, igual Carlos, choram feito criança. Quando isso é porque tem um coração. Chorando? Um coração quebrantado. Então, quando Deus ele quer o nosso coração, fala da parte emocional, da parte do quebrantamento. Aí quando fala de toda a sua alma, fala da parte espiritual, da parte de quando nós sentimos a presença de Deus agindo no meio e agindo em nós próprios. Isso é como ele diz, com toda a sua alma. Aí também fala com todo o nosso entendimento. Fala de usarmos a nossa inteligência, da nossa capacidade mental em prol. Nem todos têm, mas É muito maior também. mas tem alguma coisa. Então, quando fala de todo entendimento, fala de nós usarmos a nossa inteligência em prol a obra de Deus, para fazer algo para Deus com a nossa mentalidade, com o nosso entendimento. Aí também quando no versículo, quando fala com toda a nossa força, aí fala dos nossos atos e nossos feitos para o crescimento das obras de Deus. Aí foi lá no início, como o Juninho disse, acho que foi o Juninho que falou das pessoas que fazem as coisas de Deus por obrigação. Nós devemos usar as nossas forças, o nosso vigor para fazer algo em prol da obra de Deus. A adoração, como eu disse, não pode ser dividida. Nós não podemos, que foi? Nós podemos servir a dois senhores. Nós ou devemos servir a Deus ou não servir. A adoração e a serviço de Deus nos traz benefícios. Laiane, lê 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. A adoração e o serviço a Deus nos traz benefícios. 1 Coríntios o quê? 15 e o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Paulo aí está dizendo que nós se mantemos firmes em Cristo, proclamando o seu evangelho,
o resultado será maravilhoso. Nós iremos receber algo da parte de Deus. Nosso trabalho não é vão. Portanto, vale a pena a gente permanecer fiel. Vale a pena a gente permanecer fiel. Pois depois, no final, nós receberemos a coroa de glória. Aleluia. Alguma dúvida? Amém. Vinha com a conclusão. A gente. Deixa eu ver se ainda está filmando aqui, ou se a memória já foi. Não, ainda está. Eu até ia trazer a resposta hoje da pergunta, estou adiando. Sim, a caixinha. Se vocês quiserem, vocês podem botar um papelzinho aqui, mas na próxima aula a gente traz a caixinha. Que é o que aconteceu, né, com as pessoas que estavam no tempo de Adão. Mas como a resposta vai ser um pouco longa, aí a próxima quarta-feira a gente começa de 7 em ponto, que é para ver se os 20 minutos finais dá para responder. Que eu sei que hoje já atrasou, porque conforme a gente vai respondendo, eu sei que vai ter nas réplicas de vocês, depois as tréplicas. Aí é bom a gente deixar para a próxima quarta mais à vontade. Mas eu quero apenas concluir esta lição o seguinte, que diante de tudo isso que a gente viu que Satanás ofereceu a glória deste mundo para Jesus Cristo, mesmo Jesus sendo o herdeiro de toda essa glória e de todo esse mundo. E vimos que ele, né, que a gente não pode antecipar o que Deus tem para nós. E no caso de Jesus Cristo, para depois fazer uma analogia para nós, no caso de Jesus Cristo, veja como é o mecanismo, a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é sempre o seguinte, oferecer a nós aquilo que de fato e de direito nós iremos receber lá na frente. Então, ele não oferece algo que é dele. Ele oferece algo que é de Deus, mas ele está trocando. Porque o reino desse mundo, o sistema político em si, era sim de fato de Satanás, como o Jorge aqui falou. Mas toda esta terra, conforme diz o Salmo 24, toda a plenitude é de Deus. Mas ele oferece, ele troca, ele muda as coisas para fazer com que a gente aceite aquilo que parece uma oferta de Deus. Mas na verdade é um presente de grego, como diz o pode falar. Tem uma questão que as pessoas, quando estão sofrendo, as pessoas que cometem suicídio, pensam, né? Vão acabar com o sofrimento e antecipar para chegar no céu. Só que não vai. Pelo contrário, você está antecipando para ir para as profundezas. Eternidade. Não, aqui não tem meia palavra não. É as profundezas mesmo. Suicídio tirou a vida. Né? Então, você tirou a sua própria vida. Aí então, diante de tudo isso, o resumo que eu quero concluir essa lição é o seguinte, é que para antecipar os planos de Deus, Satanás queria apenas que Jesus dividisse a adoração. E que a gente não venha dividir a nossa adoração. Agora interessante é que como Jesus é Deus, e o diabo queria que ele adorasse ele, né? Aí é como se Jesus deixasse de adorar a si mesmo para adorar ele, né? A criatura, que Satanás é uma criatura de Deus, né? Então, ele inverte as coisas. Jesus dá uma lição de amor próprio também. Adorar somente a Deus. Já colheram? Colheram. Ah, bem. Já. Mas qualquer coisa eu vou dar, Jorge inclui, acrescenta aqui lá. Aí é o seguinte.
vejam só. O grande perigo de você dividir o grande perigo de você dividir a adoração, porque é o que Satanás quer. É só que a gente divida a nossa adoração. Você adora a Deus, mas alguém vai dizer, não tem nada a ver se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu... Deixa eu ver uma coisa que atrai muito. Henrique citou ali pro arraiar. E pro arraiar. Não, tem nada. É só uma olhadinha de longe. Eu vou ali. Aí você tá diante de tudo isso. É uma coisa que... Eu me lembrei de um exemplo aqui, quer ver? Eu me lembrei de um exemplo aqui que todo começo de ano me dá uma raiva. Eu passo o pau. No mês de fevereiro. Que é o carnaval. Os crentes vão para o carnaval na escola. Em troca de ponto. De nota. Já chegar no Halloween. Você está adorando a Satanás, que é a festa da carne, por causa de uma nota. Ou seja, você não quer perder uma nota, prefere adorar Satanás do que perder uma nota. Se veste até de capeta, né? E outra coisa é o Halloween. Tem o Halloween na escola, lá vai os alunos crentes que era para dar o exemplo, e pro Halloween, para a festa das bruxas. Se a pessoa for... Sim. Eu posso me negar a participar? Pela lei, sim. Pela lei, sim. Pela lei você pode sim. Você pode trocar. Eu vejo muitas professoras fazendo o seguinte. Por exemplo, tem professoras que no arraiar, elas dizem o seguinte, olha, eu vou preparar as comidas aqui no colégio, eu vou limpar o colégio, eu vou fazer tudo, mas eu não vou para lá. Aí a diretoria aceita. Eu já vi. O quê? Sim. Foi até uma professora, eu não sei se foi irmã Adriana, foi uma professora que me falou isso, que disse que sempre quando chega nessa época, ela faz tudo lá no colégio, comida, tudo, ajuda, mas para ir lá pro arraiar, ela não vai. Eu não sei se foi ela, mas foi uma professora crente que falou isso. Então, pra gente concluir é isso. O que é que acontece? Eu fico abismado em ver os crentes adorarem a Satanás por causa de uma nota. Ora, quantas vezes eu perdi nota na universidade só para não adorar Satanás, só para não fazer uma coisa que eu sabia que ia desagradar a Deus. E saí prejudicado e fui para a prova final e quase que não passava, e quase que reprovava a disciplina. Só para não fazer uma coisa que eu sabia que ia desagradar a Deus. Mas hoje a pessoa veio, não, eu não vou perder minha nota não. O professor mandou, aí vai. O professor mandar comer estrume, vai. Né? Então... Aí tem essa desculpa, porque já está no coração. Já está no coração da pessoa, ela só está arrumando uma desculpa para ir. Mas o coração dela já está dividido. Dividido. E um coração dividido não tem lugar para Deus. Porque Deus não vai entrar no coração dividido. Como disse aqui a referência que Cláudio citou. Ame a Deus de todo o vosso coração. Todo. Me lembrei agora de quando eu entrei lá em Santa Cruz. Aí foi mesmo no tempo do corpo de verba. Aí disseram, venham todos de preto, porque nós vamos... Venham todos de preto, porque a gente vai lá pra frente e protestar, mandar um vídeo pra Brasília. Eu falei, não, eles vão se incomodar com o vídeo, porque o pessoal não ia ver muito. Não paga de mesmo. Aí eu venham todos de preto, aí eu fui de branco. É da paz. Literalmente você não foi Maria, vai com as outras. Então,
Então, infelizmente, eu acho que a maior lição, teve muito aprendizado na aula de hoje, mas a maior lição que a gente pode ter é o seguinte: a gente não pode dividir a nossa adoração. Não pode dividir a nossa adoração por causa que está uma falsa ou momentânea vantagem. Momentânea vantagem. Porque se Jesus adorasse a Satanás ali, ele teria a momentânea vantagem das glórias do mundo naquele momento. No entanto, ele não poderia dizer lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Porque ele venceu, era preciso passar pela cruz. Mas os crentes de hoje não querem passar pela cruz. Quer só o evangelho lá. Só lembra do Deus é amor e não lembra do fogo consumidor. Exatamente. Quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Quer a eternidade com Cristo, mas não quer a cruz, que é necessária. E se você quer ser cristão, se você quer ser um verdadeiro seguidor de Cristo, não pense que o mundo vai te exaltar e vai te colocar num pedestal. Olha que crente. Não. Nem pense. Você vai ter que ser chicoteado, ridicularizado e tantas outras coisas. Mas para quê? Renuncie a si mesmo. Pronto, vamos concluir agora. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então, nós não vamos ler agora, mas lá na igreja, pela caridade, em nome de Jesus, leiam alto, né?